Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Seu Direito. Aqui a gente fala de assunto sério e de forma descontraída. Eu sou Hilário Bock e o nosso episódio desta semana é sobre saúde e bem-estar. Como o canabidiol tem sido utilizado no tratamento de doenças e trazido felicidade para as pessoas submetidas ao tratamento. Hoje nós vamos entrevistar o Manuel Cattori, diretor-presidente da Belcher Farmacêutica do Brasil, e a doutora Camila Vec, que é a farmacêutica responsável da Belcher. O assunto é muito importante e complexo, e para me ajudar nessas questões técnicas, eu convidei aqui o advogado especialista em direito médico, Marcos Túlio Paranhos da Costa, que também é presidente da Comissão de Direito Médico da 12ª Sessão da OAB. Bom, gente, vamos começar nesse assunto, porque a gente quer trazer para vocês aqui essas informações muito importantes para vocês. Bom, para te falar a verdade, eu fiquei assim, impressionado, né? Porque muita gente não sabe dos benefícios do canabidiol, né? Eu confesso que eu não tinha a menor ideia de tantas doenças que podem ser tratadas com esse medicamento. Vi epilepsia, transtorno de ansiedade, esclerose múltipla, fibromialgia, enxaqueca, transtorno bipolar, artrite. Isso são só alguns exemplos, tá? Eu fiquei impressionado. Gente, então eu gostaria que vocês falassem sobre essa situação, né? Das pessoas que podem ter tratamento, podem ter mais feliz acesso à saúde com esse medicamento, mas sequer sabe da existência e dos benefícios dele. Então eu gostaria de chamar aqui, já para poder falar sobre esse assunto, né, diretamente com a gente aqui, o presidente da Belcher, que obviamente vai ter aí a autoridade de falar sobre esse assunto com a gente. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, pelo convite. Esse é um assunto hoje muito falado e um assunto que vem cada vez mais a gente debatendo e trazendo esse excelente produto para os pacientes, né? O índice de pessoas que estão iniciando o tratamento, já utilizando, tem crescido cada dia. Então, a gente está vendo isso em todos os nossos pontos de venda que a gente acaba utilizando. E nessa parte técnica, inclusive, vou passar a palavra, vou aproveitar aqui que a Camila está com a gente, ela é especialista, ela é uma diretora técnica da Belcher Farmacêutica e ela sabe falar muito bem dessa parte técnica. Vou até passar a palavra para ela, para a gente ir trocando essa bola junto. Muito obrigada também, queria agradecer aqui, né, pela participação e o espaço para a gente poder falar hoje de cannabis medicinal. Uma coisa, eu falo, é o bom do momento, é uma opção de tratamento que vem se difundindo muito hoje aqui no Brasil, e o que a gente vai falar aqui hoje é de cannabis medicinal, né, então a cannabis sativa como um produto farmacêutico. E ela é extremamente utilizada em várias patologias diferentes, igual o Hilário comentou, isso só vem crescendo. E a gente tem que pensar principalmente assim no início. Ela vem de uma planta, né? A gente está falando da cannabis medicinal, que vem de uma planta que tem diversos constituintes, incontáveis constituintes dentro dela. Então, assim, todos os produtos que são formulados, ele também pode ser diversos produtos que têm diversas ações, e por isso ele pode ser usado numa gama tão grande de patologias hoje, todas com muito sucesso, como a gente vem observando, né? Então, só tende a crescer, é uma opção de tratamento que vem se tornando muito viável e muito também mostrando muitos bons resultados hoje aqui no Brasil. Muito bom. Eu queria aproveitar aqui já o ensejo, né, falar sobre essa questão do remédio, do ministra de quem pode recomendar, né, a utilização, e como isso tem sido visto pelo Conselho Regional de Medicina, pela legislação. Então eu queria pedir aqui para o Marco, né, que é especialista nessa área de direito médico, para a gente desmistificar essa ideia, né, da cannabis, como é que funciona, como é que o médico pode receitar e a segurança que ele tem ao fazer isso, Marcos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá, dando sequência aí, vamos tentar ajudar um pouquinho aí. Tenho certeza que a Camila ela vai também conseguir responder isso aí de olhos fechados. Mas, enfim, o tratamento hoje de canabidiol, ele tem se mostrado muito evidente na recuperação de saúde de vários pacientes com várias patologias. A gente sabe que existe um preconceito, né, Hilário, em relação a essa medicação, justamente porque ela vem da planta, né, de uma planta
da cannabis sativa, enfim. Então tem um preconceito aí, até para a gente conversar a respeito disso, dentro do próprio ambiente jurídico ainda existe uma dificuldade. E os médicos, hoje eles que prescrevem, né, eles têm um estudo, eles têm que se sentirem confortáveis aí para fazer essa prescrição. No ano passado nós tivemos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde eles tentaram restringir a prescrição para 3, 4 tipos de doenças apenas. E depois teve aí uma comoção de pacientes, entre até artistas famosos aí da mídia, que tem filhos aí que utilizam desse medicamento, também fizeram um peso forte, e o Conselho Federal de Medicina acabou por suspender e revogar essa resolução que eles emitiram no ano passado. Então hoje o médico ele pode prescrever sim essa droga, desde que ele se sinta confortável e tenha ali um estudo dentro da literatura médica. O próprio médico ele se responsabiliza obviamente por aquilo que ele prescreve, mas aquele que tem um contato específico com essa medicação, ele pode prescrever para qualquer doença que ele achar que seja pertinente e bom tratamento. Hoje a gente tem no estado de São Paulo a legislação que o Tarcísio, né, promulgou aí, nova, para tratamentos do SUS com essa medicação, só que aí lá no tratamento do SUS a gente tem uma regulação que ela determina específicos tratamentos apenas para algumas doenças. Mas o médico, ele tem sim, médico particular e tanto médico que trabalha no SUS, a prerrogativa de prescrever para qualquer tipo de doença. Óbvio que tem algumas dosagens, você tem lá uma receita azul para poder prescrever, que é um medicamento controlado, é um medicamento de alto custo, então também é caro, e aí pode ter aí um acesso em busca do judiciário para conseguir esse medicamento e ser subsidiado pelo SUS. Então a gente tem algumas facilidades hoje dentro do mundo jurídico que a gente consegue auxiliar bastante aí, tanto o paciente quanto o médico, quanto as farmacêuticas aí nessa busca de melhor tratamento aos pacientes, né? Que essa que é a ideia. Eu quero continuar com sua pergunta, mais uma pergunta aqui para você, doutor Marcos, e depois eu queria perguntar para a Camila. Então quer dizer que a pessoa que tiver dificuldade de acesso, até econômico, por se tratar de um medicamento que pode ser recomendado, ela pode conseguir uma autorização judicial para ter acesso ao medicamento se ela não conseguir pagar, é isso? Pode. Hoje, na lei estadual de São Paulo, a gente tem restrição de algumas doenças apenas. E é uma lei recente, é uma lei nova, entrou em vigor, se eu não me engano, no final de fevereiro, começo de março, alguma mais ou menos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Teve mais um período aí de regulação que eles montaram uma comissão multidisciplinar para estabelecer os critérios e os requisitos para conseguir isso pelo SUS. Aquelas doenças que não estão elencadas no SUS, o que está no SUS, se eu não me engano, é epilepsia, doença de Dravet, e a Camila depois me ajuda com uma outra aí que eu acho que ela vai saber. As que não estão elencadas no SUS, a gente consegue judicializar e pedir esse acesso, tanto hoje para o plano de saúde, quanto para o Estado, tá? Então, por exemplo, autismo, Alzheimer, Parkinson, eu sei que tem algumas doenças que não estão elencadas nessa lei nova, que o SUS tem que cumprir, mas a gente consegue judicializar e buscar aí uma tutela de urgência para que esse paciente consiga esse medicamento sem ter que fazer o desembolso, sem ter que usar um recurso próprio que muitas vezes ele não tem, que é uma medicação hoje de alto custo, né? É uma medicação de alto custo. Bom, então está mostrado aí, né, no podcast Seu Direito, que a pessoa tem direito ao acesso à medicação, é um dever do Estado, à saúde. Então as pessoas que tiverem a necessidade do uso do medicamento e não conseguirem, até por questões econômicas, existe o caminho jurídico para ter acesso ao tratamento. E eu lembro muito bem, viu, Camila, que no dia que o governador fez a aprovação dessa lei aqui no estado de São Paulo, né, foi até emocionado, né? Eu lembro que ele até derramou lágrimas falando de uma história de um parente dele que a família sofria muito e que
de fato trouxe felicidade. É o que a gente quer falar sobre hoje, a saúde trazendo felicidade para as pessoas e a desmistificação do canabidiol. Você lembra de algum fato assim relevante também que você tenha vivido no seu dia a dia, em que realmente mudou a vida da pessoa, o uso do medicamento? Uhum. Eu tenho um caso assim, né, que eu entrei em contato e conheci, que foi de uma menina, ela tinha 10 anos e tinha um quadro de paralisia cerebral muito grave. Ela era uma criança, assim, polifarmácia, ela usava mais de 10 medicamentos já prescritos, né, para todo o tratamento da patologia dela. E um médico, assim, um novo médico que entrou um pouquinho depois na história dela, ele começou a tentar introduzir a cannabis medicinal no tratamento dessa paciente. E daí ele relata, tanto ele quanto a família relata que, assim, após uns meses, né, depois que eles conseguiram a melhor posologia e o produto para essa paciente, que ela caiu de 10 medicamentos mais o canabidiol para 6, e isso só vinha reduzindo. Então, todo também as dosagens de outros medicamentos, medicamentos muito fortes, opioides que ela utilizava, foi diminuindo assim a constância e a posologia pela inclusão da cannabis medicinal no tratamento dela. E assim, a melhora significativa que ela teve, né, principalmente de quando a gente fala de um paciente assim, de poder interagir com a família, de voltar a ter o olhar vivo que a gente fala, né? E esse é só um dos casos que tem. Hoje, quando a gente pergunta, é muito comum a gente conhecer alguma pessoa que usa esse produto para diversas patologias diferentes. E sempre que eu conheço uma pessoa e eu pergunto, ela fala o quanto o canabidiol mudou a vida dela, muito em questões de dores, assim, pacientes, né? Também tem uma amiga pessoal, assim, que utiliza para uma dor crônica que ela tem, ela fala, Camila, foi incrível como mudou, o que a minha vida mudou de disposição, né? O tanto que eu sentia dor e agora eu já não sinto mais só utilizando o CBD. Então, ele veio para mudar, é uma opção de tratamento que só tem a contribuir para todos os pacientes. Bom, Emanuel, eu queria perguntar para você, né, já que a gente já viu aqui da questão jurídica, né, que existe o acesso e quando não são aquelas doenças que estão prescritas, a lista é só exemplificativa, qualquer tipo de doença pode ter acesso para o tratamento. Vimos aqui uma prova social, aliás, duas provas sociais, né, uma da Camila, uma do próprio governador do estado de São Paulo, na divulgação da legislação estadual, né. Conta para gente um pouco como que é a participação da Belcher nesse, como que ela entrou nessa questão do canabidiol, como é que ela consegue o medicamento, para as pessoas entenderem de onde vem, como é que faz e como é que é comercializada a situação. Maravilha. A Belcher é uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos e há 6, 7 anos atrás, meu sócio me liga e fala, Manuel, como é que está o mercado de canabidiol no Brasil? Eu falei, ninguém está se falando nesse mercado ainda. Ele falou, então entra que vai ser um mercado muito bom, porque nos Estados Unidos já é um mercado muito bom, e com certeza isso vai refletir no mercado brasileiro também. Então, de lá até hoje, nós abrimos essa divisão dentro da empresa, onde nós começamos a buscar parceiros tecnológicos para poder fornecer esse produto para nós. Então, hoje, o produto que nós temos hoje disponível nas farmácias, ele vem da Suíça, mas nós temos outros em andamento, que é produtos uruguaios, colombianos e americanos. Então, é um mercado hoje muito bem explorado, e a gente começou e vendo a necessidade, sabendo que isso poderia ser um mercado muito bom, refletindo nesses outros países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Canadá, e a gente viu que isso seria uma grande oportunidade para a gente no mercado brasileiro. E trazendo um produto de ótima qualidade com valor bom custo-benefício para o paciente final. A gente preza muito isso também dentro da empresa. Tá. Se foi uma recomendação vinda do exterior, quer dizer que lá eles já estão utilizando esse medicamento há mais tempo que no Brasil, né? Você tem, assim, uma ideia de quanto tempo e quais são os países que são pioneiros na utilização desse canabidiol? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, é uma coisa nova do Brasil, uma coisa complicada, mas não, já está tendo já um exemplo mundial e a gente às vezes pode estar até atrasado nisso. Não, e hoje mesmo, eu tive uma reunião agora há pouco tive uma reunião com um parceiro do Canadá, ele é um dos líderes do mercado canadense, ele mesmo falou, Manuel, esse produto,
a gente já, no Brasil ainda, a gente fala somente do óleo medicinal, né? Do óleo que no Brasil só está liberado em óleo, e em outros mercados já está bem explorado. Ele falou, isso aqui é um produto que a gente já utiliza há mais de 10 anos no mercado. Então, no Brasil está começando, todo mundo está se falando, já está provando que está tendo excelentes resultados, mas isso é mais de 10 anos, com certeza, nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Bom, ainda para a gente reforçar essa questão, né, da legalidade, né, porque tem muita gente que tem aí uma questão mística quanto a essa situação, né, até mostrando a necessidade, a urgência, né, e até a escassez do produto, porque a gente está trazendo de fora, né, associado a essa ideia, né, de que mais pessoas utilizem o medicamento. Então, necessidade, urgência, escassez, escalagem, né? Os médicos têm algum receio ainda? Falta trabalho como esse, a gente mostrar a necessidade de a pessoa conhecer o direito dela ao uso do medicamento. Você sente que no Brasil tem pouca divulgação sobre esse medicamento e o uso do canabidiol? Nós temos algumas. A Anvisa restringe a gente de algumas publicidades, a gente não pode, devido à RDC, então a gente tem que seguir todas as normativas. A gente vem fazendo um trabalho muito grande junto aos médicos, existe ainda uma dúvida de como prescrever, então a gente vem com um trabalho fazendo isso junto aos médicos de como prescrever para dar uma segurança, até mesmo para ele, jurídica, né? Porque ele fala, se eu posso prescrever, não posso, é legal, é ilegal. Então a gente vem fazendo esse trabalho e isso é um trabalho que depende de pessoas. Então não é uma publicidade que você pode simplesmente mandar isso um e-mail marketing ou pelo WhatsApp ou algo assim. Então você tem que fazer um trabalho 1 a 1, presencial, para fazer explorar esse mercado, né? E com certeza a gente vai trazer esse assunto mais vezes aqui, porque, confesso, eu vi que o tempo que a gente está dedicando aqui é pequeno para poder conscientizar a população das vantagens e dos efeitos do medicamento. Eu queria perguntar para a Camila, né, Camila, porque a gente fala em vinho do exterior, parece que no Brasil não tem nada que se faz, mas nós temos no Brasil, né, alguns fabricantes do produto também, né? Sim, sim. Hoje no Brasil, né, esse produto ele foi permitido de começar a ser fabricado em território nacional no ano de 2019. Então a gente fala, é bem recente ainda, né? O Brasil é novo em relação à fabricação de produtos de cannabis. E foi também quando mudou tudo, né? 2019 foi o ano que também possibilitou a comercialização desse tipo de produto nas farmácias. Então, assim, hoje eu falo 90% dos produtos que contêm autorização sanitária, que são aqueles que estão disponíveis na farmácia, né, já para compra imediata, eles são importados, mas hoje aqui no Brasil a gente tem 2 empresas que fazem a fabricação aqui. Então, a fabricação ela é legal e ela é possível e já temos empresas brasileiras fabricando aqui esse produto. Então, quer dizer, se está nas farmácias é porque foi aprovado pela Anvisa, foi aprovado pela Anvisa, as pessoas podem ficar despreocupadas quanto ao uso do medicamento. Mais uma pergunta. No Brasil, claro, né, a gente, pelo que eu já percebi, a gente tem que ter um receituário médico, né? Esse medicamento, em algum lugar do mundo, não sei se é do seu conhecimento, ele é vendido sem receituário? Ele e para falar a verdade, em grande parte, a maioria assim, dos países que já trabalham com esse produto e trabalham com os produtos de cannabis há muitos anos, esse produto é tratado como um suplemento alimentar. Então, muitas vezes ele é isento de receita e você pode chegar numa loja, só comprar o óleo sem ter nenhuma prescrição, nem nada disso, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui ele é vendido apenas com receituário médico e a gente tem 2 formas de aquisição dos produtos aqui no Brasil. A primeira é uma importação direta, né, que vai do fabricante para a casa do paciente, daí ele precisa de um receituário diferente. E a segunda, que eu falo que é a mais acessível, é comprar diretamente nas farmácias. E esses produtos que a gente compra diretamente nas farmácias são todos produtos que contêm autorização sanitária, então que foram avaliados e aprovados pela Anvisa para serem comercializados. Aí esses produtos também só compra com receituário médico, normalmente é o receituário azul, né, o receituário B.
Tá. Ô Marcos, eu queria voltar a conversar um pouquinho sobre a parte jurídica dessa situação. Os juízes, diante da necessidade do uso do medicamento, eles têm sido sensíveis à celeridade do processo, tipo um processo liminar, uma autorização imediata para a medicação das pessoas, para que elas não sofram mais sem a medicação e contam aí com a ajuda da demora do judiciário para poder ter acesso ao medicamento. Como é que está isso no judiciário hoje? Hoje, todas as ações voltadas à saúde que têm pedido de tutela de urgência, elas devem ser fundamentadas e com os relatórios médicos. Então, está aí a importância do médico que prescreve fazer um bom relatório para demonstrar a necessidade daquele paciente no uso daquela medicação, tá? Isso independente da medicação, independente do tratamento médico que for indicado para o paciente. Em mãos disso, a gente consegue entrar com uma ação pedindo a tutela, né, de urgência para o juiz, e o juiz que se sente confortável até em proferir uma decisão rapidamente, ele avalia o relatório médico, a prescrição médica, a necessidade do paciente, e ele muitas vezes concede a liminar rapidamente. Quando não, e tem alguma dúvida, e surge alguma dúvida referente ao tratamento, ele busca ajuda ao Natjuz. O Natjuz hoje é uma equipe multidisciplinar que apoia o judiciário, e é uma equipe multidisciplinar com médicos, farmacêuticos, assistentes sociais, enfim, e eles avaliam, né, o pedido do medicamento, a prescrição, o relatório médico, e traz aí um parecer para o juiz, sendo um parecer positivo ou um parecer negativo referente àquela doença, referente àquela medicação solicitada. Muitas vezes, o tratamento e a medicação solicitada já tem, na literatura médica, vários artigos trazendo benefício para aquele tipo de doença, e aí facilita o pedido da tutela e o juiz conceder, né? Quando não, ele utiliza sim do Natjuz, e o Natjuz vem com um parecer favorável muitas vezes. Por quê? Porque o advogado ele tem que estar munido tanto do relatório médico com a prescrição, quanto de artigos científicos da literatura médica para fundamentar. Olha, excelência, a gente tem aqui no SUS hoje tal e tal e tal doença, né? Mas tal e tal e tal doença que não está elencada, ela tem um artigo científico, está na literatura médica, que ela é muito boa. Isso tem estudos próprios, e o médico está trazendo um relatório. O médico ele tem a liberdade de prescrever, né? Eu falei inicialmente que o CFM tentou restringir, mas já revogou essa resolução, ou seja, o médico ele pode prescrever o medicamento para qualquer tipo de doença. Óbvio que isso conceder, ele vai se basear nos artigos da literatura médica. Muitas vezes, quando tiver dúvida, solicita ajuda e respaldo para o Natjuz, que traz aí um parecer favorável ou não. O Natjuz ele tem até 72 horas para responder. Então, quando é tratamento de saúde, é rápido. Pode ser que seja no mesmo dia, como já tem notícias aí de juiz que concede a liminar em horas, e como pode ser em semanas, por conta do parecer do Natjuz, obviamente, para trazer um parecer a respeito do tratamento. Bom, então a gente está vendo também então, que a justiça, nesse caso, ela tem, quer dizer, favorecido o tratamento, né? Quer dizer, a gente fica mais sossegado, né? Porque a gente vê, tem autorização da Anvisa, tem prescrição do médico, a justiça tem autorizado, então a gente não tem dúvida mais da eficácia e da importância desse tratamento nas pessoas, né? Queria aproveitar aqui e já conversar com o Emanuel, aproveitar que nem sempre o presidente está com a gente, né? Então, por exemplo, queria primeiro pegar um compromisso público de que nós vamos voltar nesse assunto aqui, né? Então, a gente vai voltar nesse assunto que eu quero. Vai ser um prazer sempre estar com vocês. Beleza. E quero também, né, de a gente ver se a gente consegue trazer, né, não sei se vocês têm conhecimento ou não, de alguma pessoa que foi diretamente beneficiada com esse tipo de tratamento, para poder fazer um testemunho também, porque nós estamos aqui com parte técnica, né? Tem alguém que está entrevistando aqui, tem um jurista, tem um farmacêutico, tem um presidente, mas eu acho que falta o povo falar, né? Vocês conseguem alguém para poder trazer, falar para a gente aqui alguma coisa sobre esse tratamento, sobre
os efeitos e como as pessoas mudaram a vida delas com Inclusive, esse medicamento, não? Com certeza. Inclusive, a hora que a Camila começou a falar de um testemunho, pensei na hora, o Henrique Fogaça, um grande amigo, sócio, nós temos uma empresa junto, eu, ele e a Francis, inclusive focada em canabidiol, é um projeto que a gente iniciou ano passado e está indo muito bem. A filha dele, ele entrou de cabeça nesse negócio, nesse business, devido à filha dele. Então, com certeza, já vou fazer publicamente aqui o convite para o Henrique Fogaça para estar com a gente aqui numa próxima live aí, para estar falando ainda um pouquinho da vida dele, né? Porque ele mesmo relata diversas vezes, eu já escutei esse relato dele sobre a filha dele, que teve uma mudança muito grande e positiva nessa evolução após a utilização do canabidiol. É muito bom. É importante, né, a gente trazer essas informações para as pessoas ficarem sabendo, né? Aliás, o podcast nosso, o direito, é justamente levar para o cidadão o conhecimento dos direitos que ele tem. Porque só sabendo os direitos que ele tem é que ele pode exigir, consultar um advogado de confiança, especialista da área que ele procura. Bom, gente, a gente está terminando aqui o nosso podcast, né? Temos mais 1 minuto. Eu queria que a Camila desse uma palavra final aqui para as pessoas, já que ela é técnica em farmacêutica, fazer para as pessoas, gente, olha, é seguro, podem usar e a gente garante. Sim, não, o que as pessoas têm que entender é assim, como qualquer outro medicamento pode ser que tenha assim eventos adversos, efeito adverso. Os relatados são sempre efeitos leves, então o mais comum é no começo do tratamento, mas é uma utilização muito segura. Sempre vai estar acompanhada do médico, também do farmacêutico que vai dispensar. Então, é uma utilização multiprofissional que o paciente vai estar sempre com profissionais da saúde junto a ele para que ele tenha a melhor utilização possível. Muito bom, gente. O podcast Seu Direito fica por aqui e eu quero agradecer a participação de todos, dizer que nós vamos voltar a tocar nesse assunto, porque ele é muito importante para o cidadão saber dos direitos que eles têm. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Maravilha, obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.